A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 216º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 22 e 23 do livro 2 de Reis. E complementamos o dia de hoje com o livro 2 de Crônicas, capítulos 34 e 35. A inspiração do dia. Reinado de Josias. No capítulo 22, versículo 1, Josias foi o último dos reis justos de Judá, já em tenra idade. Aos 16 anos começou a buscar o Senhor com toda a dedicação, e 4 anos mais tarde começou a expurgar de Judá a religião falsa. Enquanto o templo estava sendo restaurado, Ilquias achou o livro da lei escrito por Moisés. Surgiu daí um novo compromisso com a palavra de Deus, e todo o país experimentou uma renovação espiritual. Os profetas Jeremias, Sofonias, Abacuque ajudaram Josias no seu esforço de reconciliar o povo com Deus, quanto à condição espiritual do povo nos tempos de Josias. No versículo 3 destaco, no ano 18º do rei Josias. A dedicação de Josias ao Senhor revela que um jovem, Josias estava com 26 anos nessa ocasião, pode ser dedicado ao Senhor e à sua causa, assim como ou ainda mais do que muitos adultos. No versículo 8 destaco o livro da lei. O livro da lei de Ilquias achou tratava-se da lei que fora dada pelas mãos de Moisés. Era, sem dúvida, um exemplar do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa descoberta dá testemunho da mão providente e soberana de Deus, cuidando da sua palavra inspirada, protegendo-a da destruição pelos idólatras e apóstatas. Realmente, a inspirada palavra de Deus escrita é indestrutível. No versículo 13 destaco: Ide e consultai ao Senhor. Josias queria saber se os pecados de Judá tinham chegado a um ponto em que o juízo divino seria inevitável. Primeiro, através da profetisa Hulda, Deus disse que seu povo em breve seria assim entregue na mão dos seus inimigos. Noutras palavras, quando o povo de Deus persiste no pecado, atinge um ponto em que o castigo é inevitável. Segundo, um excessivo número de anos, o povo de Deus, isto é, os israelitas, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. O avivamento espiritual por intermédio de Josias apenas adiou a destruição iminente de Judá, mas não pôde evitá-la. No versículo 19 destaco: teu coração se enterneceu e te humilhaste. Josias agradou a Deus porque se humilhara perante o Senhor. Humilhar-se diante de Deus é uma das condições primordiais de sermos renovados e recebermos a sua graça. Humilhar-se diante de Deus abrange, primeiro, aceitarmos o castigo que Deus nos aplica como justo e de conformidade com o que merecemos. Segundo, saber que nós, sem a graça de Deus, somos escravos do pecado e da iniquidade e que dependemos de Deus para toda a prática do bem. Terceiro, ter o coração quebrantado diante de Deus devido às lastimáveis fraquezas espirituais do ser humano. Quarto, temer a palavra de Deus com toda sinceridade. E no capítulo 23 destaca o versículo 4: e os queimou. As reformas religiosas de Josias observam o princípio bíblico de que o arrependimento de pecado é condição essencial para um real avivamento. Sempre que
que há arrependimento verdadeiro, pecados específicos são reconhecidos, falsos irmãos são disciplinados, práticas mundanas são abandonadas e os padrões de santidade são restaurados. Falar da necessidade de avivamento e arrependimento na igreja sem incluir mudança de atitude significa que não há propósito real de mudança no coração e na maneira de viver do povo. No versículo 25 destaco: e antes dele não houve rei semelhante. Josias é descrito aqui como o mais fiel e consagrado de todos os reis que já tinha reinado sobre o povo de Deus, inclusive o próprio Davi. Em termos de dedicação pessoal a Deus e fidelidade à sua palavra, Josias foi o maior de todos os reis. E por fim, o versículo 26. O Senhor se não demoveu da sua grande ira. Apesar da liderança moral de Josias e do avivamento e reformas espirituais que ele promoveu, Judá, como nação, se arruinara a tal ponto que a sua recuperação nacional, geral e duradoura já não seria possível. A condenação de Judá foi apenas adiada, pois tanto o povo como os sacerdotes tinham um coração maligno. Por isso, depois da morte de Josias, rapidamente a nação degenerou-se espiritual e moralmente, e Deus teve que destruir o Reino do Sul em apenas 22 anos mais tarde. E no livro 2 de Crônicas trago o capítulo 34, destaco o versículo 24. Trarei mal sobre este lugar. Os pecados do povo atingiram um ponto em que se tornou inevitável o castigo divino destruidor sobre eles. No versículo 30 destaco: ele, o rei Josias, leu todas as palavras do livro. Todo avivamento espiritual registrado no Antigo Testamento surgiu de uma renovada proclamação da palavra de Deus e da obediência a ela. Primeiro, Josias leu as palavras do livro do concerto diante do povo e os ouvintes voltaram-se para Deus. Segundo, numa ocasião anterior, Josafá e os levitas ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Terceiro, posteriormente, Esdra leu a lei de Deus 6 horas por dia durante 7 dias a fio, e a explanou de tal maneira que o povo entendesse o que se lia. Todos os reais e duradouros avivamentos são marcados pela reposição da palavra de Deus ao seu devido lugar de autoridade e de honra, uma evidência segura que o avivamento está começando entre o povo de Deus e é o grande desejo de ouvir, estudar e obedecer a palavra do Senhor. Por fim, o versículo 35. Destaco o versículo 22. Josias não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. A campanha militar de Neco contra a Babilônia, a potência militar mundial emergente, vinha da parte do Senhor Deus. Josias, embora fosse um homem justo, não compreendeu a vontade de Deus nesse assunto e decidiu opor-se ao exército de Neco. A falha de Josias em não buscar a vontade e propósito de Deus custou-lhe a vida. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.